temas que vamos estudar hoje são as doenças infecciosas, como a Covid-19 e muitas outras. Hello! E a evolução que mostra minha grande contribuição para a ciência. Mas chega de papo furado. Vamos ao que interessa. Vamos começar falando sobre as doenças. Um dos assuntos que costuma aparecer bastante no Enem e em outros vestibulares é a saúde pública. Mas, para falar de saúde, é essencial também falar da falta dela, especialmente das doenças infecciosas, que podem até gerar uma pandemia, como a gente já tem vivido há quase 2 anos, e podem também estar ligadas à desigualdade social que, infelizmente, ainda é muito presente no nosso país. Quando falamos dessas doenças, é importante que a gente conheça a definição de alguns termos importantes que podem aparecer aí na sua prova. Vamos dar uma olhada neles. E o primeiro termo importante sobre o qual a gente vai falar é o agente etiológico, que é a mesma coisa que agente causador. Esse termo refere-se ao organismo que provoca a doença, então é o organismo que vai entrar no seu corpo e provocar os sintomas dessa doença. E ele pode se referir a um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário ou a um animal invertebrado, como os vermes. E a gente vai falar um pouquinho mais deles aí no futuro nessa aula. Por exemplo, o agente causador da Covid-19 é um vírus chamado de SARS-CoV-2. O segundo termo que a gente pode citar aí é o termo vetor. E um vetor de uma doença é um organismo que serve de veículo para sua transmissão. E existem 2 tipos de vetores. Um vetor biológico, que serve de local de multiplicação de um agente causador de doenças. Então, esse agente causador também entra no corpo desse vetor e ali se multiplica, mas geralmente esse vetor biológico não desenvolve de fato a doença com os seus sintomas. E como exemplo, a gente tem aí o Aedes aegypti, que é o vetor para tantas doenças como dengue, zika e chikungunya e até a febre amarela urbana. Bom, mas temos também um vetor mecânico. Esse vetor mecânico é apenas uma forma de transporte para o agente causador, então ele não entra e não multiplica dentro do organismo desse vetor, tá bom? Como exemplo, a gente tem moscas, formigas, baratas, que podem transmitir os agentes causadores carregando-os nas pernas e nas suas asas. Então imagina que uma mosquinha pousou numa linda bostinha, num lindo cocôzinho, né? Então ela vai contaminar aí as suas pernas com bactérias. E depois ela pode transmitir isso para os humanos, por exemplo, pousando em alimentos. Inclusive, lá em Osasco, onde eu moro, né, as pombas são importantes vetores de doenças, mas são vetores principalmente mecânicos. Um próximo termo que pode ser interessante a gente saber é o modo de transmissão. E aí esse termo já é um pouco mais claro, né? O modo de transmissão é a forma pela qual uma doença se propaga na população. E essa doença pode ser transmitida por vetores, como a gente já falou, né? Como exemplo, a gente tem a dengue, a malária, a leishmaniose, por contato sexual, por água ou alimento contaminados e até mesmo pelos aerossóis. E aí os aerossóis são, na verdade, aquelas gotículas que a gente libera na nossa fala, tosse e espirro, tá? Inclusive, importante meio de transmissão da Covid-19. É importante atentar-se a esse modo de transmissão, porque conhecer esse modo de transmissão nos ajuda a atuar na prevenção das doenças. E é justamente disso que a gente vai falar agora, da prevenção. E tem um termo aí um pouco mais técnico que a gente usa para isso, que é profilaxia. As medidas profiláticas são medidas utilizadas para prevenir ou então para atenuar, amenizar as doenças. E elas podem ser tomadas de maneira individual ou coletiva, dependendo do agente causador, da presença ou ausência de vetor naquela doença e da forma de sua transmissão. Por exemplo, a eliminação do vetor Aedes aegypti como forma de prevenção da dengue já é um assunto bastante tratado. Inclusive, em vários locais, a gente tem a liberação na natureza de machos estéreis, e isso ajuda a prevenir a transmissão, controlando a população aí desse vetor. Bom, a gente tem também o uso de máscaras e de vacinação para a Covid-19, também são medidas profiláticas. E aí o próximo e último termo que a gente vai falar é o reservatório, tá? O reservatório de uma doença é qualquer local, vegetal, animal ou até mesmo humano onde vive e multiplica-se um agente etiológico, um agente causador, e a partir do qual é capaz de atingir outros hospedeiros. Então é basicamente uma fonte daquele agente causador que está na natureza e pode ser praticamente qualquer organismo ou até mesmo um local, tá? Por exemplo, a gente tem que os humanos são reservatórios do Esquistossoma mansoni,
que é um verme, tá? E além disso, os macacos podem ser reservatórios da febre amarela silvestre. Então a gente tem aí nas imagens, né, o verme Schistossoma mansoni, na verdade é um casalzinho desse verme. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí nessa aula sobre essa doença, a esquistossomose. E aqui nós temos um saguizinho, que é um tipo de macaco que pode sim ser um reservatório da febre amarela, além dos bugios e dos macacos prego. Um comentário importante é que quando a gente tem um surto de febre amarela em uma região de floresta, às vezes as pessoas acabam matando os macacos por acreditar que eles vão transmitir essa doença. E isso não é verdade, tá? A febre amarela é transmitida por um vetor, que é o mosquito. Na floresta pode ser de outras espécies, além do Aedes aegypti, tá? Mas é muito importante que a gente não sacrifique esses animais, né? Primeiro, pela conservação dessas espécies, e segundo, porque eles podem ser um bom indicativo de quando a doença está com surto. Então, se a doença tiver com surto, os macaquinhos vão morrer e a gente consegue rastrear isso melhor, tá bom? Então, eles são importantes, inclusive para prevenir que a gente contraia essa doença. E agora que a gente já sabe a definição desses termos tão importantes, resta-nos saber quem são os agentes causadores dessas doenças, como elas se manifestam e como se propagam. Como são muitas patologias, e patologia aqui eu estou me referindo ao sinônimo de doença e não ao estudo dos patos, a gente pode classificá-las e então estudar cada um desses grupos. Aqui, vamos classificá-las de acordo com o agente causador de cada uma dessas doenças. E hoje a gente vai focar em 4 grupos principais. Então a gente vai falar sobre as protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Vamos falar também sobre as verminoses, que são doenças causadas por animais invertebrados, conhecidos popularmente como vermes. Vamos falar também sobre as doenças bacterianas, causadas por bactérias, e as doenças virais, por último, causadas por vírus. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas categorias e ver alguns exemplos principais que sempre aparecem no vestibular. Vamos começar pelas protozooses, que, como o nome já diz, são as doenças causadas por protozoários. Só para relembrar, esses protozoários são organismos unicelulares, heterótrofos, ou seja, eles precisam obter o alimento de alguma outra fonte, eles não fazem fotossíntese nem quimiossíntese, e eles também são eucariontes, ou seja, eles já apresentam um envoltório nuclear. Muitos desses protozoários são de vida livre, porém, alguns podem ser endoparasitas da espécie humana e utilizar os recursos do nosso corpo para se desenvolver. E assim, eles podem causar doenças. Alguns protozoários podem causar infecções no nosso trato gastrointestinal, como a giardíase e a amebíase. E o contágio, nesse caso, se dá especialmente pela contaminação da água ou de alimentos com fezes infectadas por cistos desses organismos. Já outras protozooses são transmitidas por vetores, como é o caso da leishmaniose ou úlcera de Bauru. Essa doença é transmitida pelo mosquito palha e ela pode atingir as peles ou a víscera do ser humano ou então de outros mamíferos, inclusive dos cães. Mas definitivamente as duas protozooses mais famosas são a doença de Chagas e a malária, e a gente vai falar um pouquinho mais dela com detalhes agora. E a primeira doença que a gente vai comentar aqui é a doença de Chagas, cujo agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado que vocês estão vendo aí no ciclo. Então tem várias imagens com diversas fases de vida desse protozoário, tá? Bom, nós vemos que essa doença tem um vetor, que é o barbeiro. E o barbeiro ele consegue transmitir essa doença para nós, para os seres humanos, especialmente em regiões rurais, onde as casas são de madeira e ele consegue entrar pelas frestinhas. E ele é um animal hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue. É um hemíptero, tá? Então, um animal que suga o sangue, conhecido popularmente como percevejo, mas no caso esse percevejo específico é chamado de barbeiro, tá? E aí nós vemos que esse protozoário, ele tem um ciclo de vida dividido em 2 espécies. Um mamífero, que pode ser o ser humano ou outros mamíferos, e o barbeiro. Nesse caso aqui, o ser humano ou o mamífero é o hospedeiro definitivo. E o hospedeiro definitivo, por definição, é aquele em que ocorre a reprodução sexuada do protozoário ou do parasita em questão. Já o barbeiro é o hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução, então, assexuada. Só terminar de escrever aqui. Muito bem. E como que acontece a transmissão da doença de Chagas, então? A transmissão acontece pela
picada desse percevejo, desse barbeiro, mas não efetivamente pela saliva dele, tá? O que acontece é que quando ele pica o ser humano, ele libera nas suas fezes o protozoário, porque esse protozoário vive no intestino desse barbeiro. Então ele chupa um sanguinho, faz um cocôzinho ali do lado. E ele faz isso muito espertamente quando o ser humano está dormindo, desprotegido, vulnerável, e ele nem vai sentir que o barbeiro está ali. Mas depois que ele acorda, ele começa a sentir uma coceira no local da picada. E quando ele realiza esse ato de coçar, o que acontece? Essas fezes vão acabar entrando na sua circulação sanguínea. E é aí que você contrai essa doença, beleza? O que vai acontecer então? Bom, os protozoários vão entrar na sua circulação sanguínea e vão acabar migrando para os seus tecidos. E nesses tecidos eles vão se reproduzindo loucamente, vão criando mais e mais cópias de si mesmo, reproduzindo sexuadamente. Como eu falei, o hospedeiro definitivo é o ser humano. E ele pode, inclusive, gerar o inchaço de alguns órgãos, inclusive do coração. Então, um dos sintomas da doença de Chagas é o coração aumentado e de outros órgãos também, tá? Isso imediatamente pode não gerar sintomas, mas no futuro pode levar aí até a falha cardíaca, tudo bem? Então, consegue ser uma doença aí bem grave, mas que tem uma evolução um pouco mais lenta. Bom, temos também os reservatórios naturais aí dessa doença. Como eu falei, o ser humano não é o único mamífero que o barbeiro consegue picar e passar esse protozoário para ele, né? Então, o Trypanosoma cruzi também consegue se reproduzir sexuadamente em outros mamíferos, como o cão. E eles, então, são considerados os reservatórios dessa doença. Qual que é, então, a profilaxia, as medidas preventivas? Primeiro, a gente tem o controle da população dos barbeiros, então controlar a população do vetor em doenças que têm vetores é sempre uma opção bacana, evitando também o seu contato com os humanos. E o tratamento dos doentes também consegue interromper esse ciclo. Bom, e a segunda protozoose sobre a qual a gente vai falar é a malária. E aí, o agente etiológico dessa doença, né, são protozoários do gênero Plasmodium. A gente tem algumas espécies. Tem o Plasmodium vivax, o ovale, o malari e temos também o Plasmodium falciparum. E a diferença dessas espécies é que elas podem causar períodos de febre diferentes, tá? Então a malária é muito conhecida por causar períodos de febre intervalados. Então tem a febre a cada 3 dias e a febre a cada 4 dias. A febre terçã e a febre quartã. E isso vai variar aí de acordo com a espécie de plasmódio que infectar o ser humano, tá? E aqui a gente consegue ver direitinho o ciclo desse protozoário, que é bastante complexo, e a gente vê que temos 2 hospedeiros, e inclusive um deles é o vetor dessa doença, então ele consegue transmitir essa doença, que é o mosquito do gênero Anopheles. E esse é o hospedeiro definitivo, então dessa vez esse protozoário se reproduz de maneira sexuada dentro do mosquito e não dentro do ser humano, que vai ser o hospedeiro intermediário, tá? Como que acontece a transmissão, então? Bom, através da picada do mosquito, mas dessa vez não tem cocôzinho nenhum, tá? Ele vai injetar ali direto da saliva dele os plasmódiums dentro do nosso corpo. Muito bem, e aí então esse protozoário dentro do nosso corpo, ele tem 2 ciclos. Ele tem as etapas em que ele se reproduz no fígado humano e tem também as etapas da corrente sanguínea. E é aqui principalmente que mora o perigo. Por quê? Porque na corrente sanguínea, esses protozoários vão se multiplicar dentro das nossas hemácias e vão causar o rompimento dessas hemácias e a liberação de toxinas durante esse rompimento que vai gerar aí a febre, ativando o nosso sistema imunológico. Como a gente já sabe, a febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? E então essa doença pode ser bastante grave e pode sim evoluir para a morte. Bom, quais são as medidas profiláticas que a gente deve ter então? Primeiro, a gente tem que evitar o contato com o vetor, fazendo medidas como o uso de repelentes, de roupas protetoras, porque infelizmente ainda não existe nenhum tipo de vacina para malária, tá? Isso especialmente em regiões endêmicas, porque a malária é uma doença endêmica, tem inclusive na Amazônia e tem também lá na África, tá? São regiões endêmicas dessa doença. Então, quando for viajar para essas áreas, é bom tomar esse cuidado extra. E o tratamento dos doentes também ajuda a romper esse ciclo.
Bom, depois de falar das protozooses de maior relevância, pelo menos aqui no nosso país, nós temos também as doenças causadas por vermes. E esses vermes eles estão classificados principalmente em 2 filos. O filo dos plateumintos, ou dos vermes chatos, porque eles têm um corpo achatado, e o filo dos nematóides, que são vermes de corpo cilíndrico. Esses vermes podem ser de vida livre, mas eles também podem parasitar a espécie humana ou outros animais. E olha que esses parasitas também são dignos de Oscar, viu? Vamos falar de algumas doenças com relevância para a nossa espécie, que são a ascaridíase, a teníase, a esquistossomose, a filariose e a ancilostomose. E aí, se assustou? Vamos dar uma olhada. E a primeira das verminoses que a gente vai tratar aqui é a teníase. E a teníase é provocada por um plateuminto, um verme chato, de corpo achatado, apesar dele ser bem chatinho também, tá? Então, o agente etiológico são principalmente 2 espécies, a Taenia saginata, essa daqui, e a Taenia solium, tá? Acontece que elas são um pouco diferentes aí na morfologia do scolex, que é essa cabeça do verme, e além disso, elas têm hospedeiros intermediários diferentes. A Taenia saginata é da vaca, do boi, tá? E a Taenia solium é do porco. Qual é a dica para a gente lembrar qual é qual? Bom, eu gosto de pensar assim, né? Taenia saginata termina com nata, né? Nata vem de onde? Vem do leite. E o leite vem da vaca, tá? E o que sobra, então, a Taenia solium é do porco. Então essa é a diquinha aí para lembrar, beleza? Esse é o agente etiológico da teníase. Nós temos, então, como hospedeiro intermediário ou a vaca, como eu já falei, ou o porco, e o hospedeiro definitivo é o ser humano, tá? Beleza. A transmissão acontece através da alimentação, da ingestão de carne mal passada. Por quê? Como que é o ciclo dessa doença, então, tá? Os humanos primeiro comem a carne mal passada e nessa carne vai ter uma larvinha chamada de cisticerco. Esse cisticerco, infelizmente, não morre quando passa pelo nosso estômago, não. Ele eclode e então ele vai se instalar lá no nosso intestino, formando um verme adulto, tá? Temos a imagem aqui do verme adulto, que ele pode ser bem longo e tem vários segmentos aí no seu corpo que são chamadas de proglótides. Justamente por esse verme ser tão longo, tão comprido, a tênia também é chamada de solitária, porque geralmente o portador aí dessa verminose só tem um desses vermes no seu intestino, tá? E já é o suficiente porque ele é bastante grande e produz muitos ovos, tá bom? Como que esses ovos são eliminados então? Através das fezes. Então, cada uma dessas proglótides aqui, elas vão ser liberadas depois de produzirem ovos e vão, então, contaminar onde quer que essas fezes forem, tá? Se o local não tiver saneamento básico, então, esse cocô com os ovinhos aí do parasita podem contaminar o solo, podem ir parar na água, podem ir parar na vegetação, que serve de alimento, ou então a água que serve de bebida para o hospedeiro intermediário, ou para a vaca ou para o porco. Quando eles ingerem o ovinho, então, a larvinha, que é o cisticerco, vai se instalar na sua carne. E aí a gente se alimenta novamente, fechando esse ciclo, tá bom? O que acontece aqui também é que, curiosamente, nesse caso, o homem também pode servir como hospedeiro intermediário. Então, se por algum acaso você ingerir os ovos da tênia, ao invés de comer a carne com o cisticerco, o ovo que pode estar na água ou que pode estar num alimento não higienizado, o que acontece? Você vai servir como hospedeiro intermediário. E esse cisticerco, essa larvinha, pode se instalar em vários tecidos do seu corpo, inclusive nos olhos, podendo levar à cegueira, e no cérebro, podendo levar a problemas neurológicos. Então, pode ser bastante grave. Qual é a profilaxia, então? Primeiro, não ingerir carne mal cozida ou de procedência desconhecida, e para cisticercose é sempre importante higienizar vegetais e o tratamento da água. Então, o saneamento básico também é uma medida profilática coletiva bastante importante para essa verminose. Uma outra verminose provocada por plateumintos que pode acontecer é a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Qual que é o agente etiológico, então? A gente pode ter algumas espécies de esquistossoma, tá? Que, como eu já falei, é um verme plateuminto. Então, a gente tem aqui no Brasil, principalmente, o esquistossoma mansoni, mas em outras regiões do mundo a gente pode ter outras espécies que a gente está vendo aí no slide, tá? Mas pra gente importa mesmo o esquistossoma mansoni.
Muito bem. Nesse caso, a gente tem um hospedeiro definitivo, que somos nós, tá? O ser humano é o hospedeiro definitivo, e um hospedeiro intermediário, que é um caramujo planorbídeo, que é bastante comum aqui no Brasil também, tá? Então, na gente, ele faz a reprodução sexuada e no caramujo, a reprodução assexuada. Como se dá a transmissão, então? Bom, as larvinhas do esquistossoma conseguem penetrar na nossa pele, tá? E elas ficam, então, geralmente em lagoas, em corpos de água doce e conseguem penetrar em qualquer pessoa que for nadar naquele local. Até por isso, algumas lagoas são conhecidas como lagoas de coceira, porque a gente consegue sentir quando essas larvinhas vão acabar entrando aí no nosso corpo, tá? Muito bem, então o que acontece quando essa larva entra no nosso corpo? Bom, a gente tem o desenvolvimento no fígado do adulto, tá bom? E esse adulto está sempre em parzinhos, tem sempre um macho que tá de conchinha, olha que romântico aqui, com a fêmea. E eles têm um dimorfismo sexual bastante notável, né? Então o macho é bem diferente aí da fêmea e eles ficam em casalzinho, se acasalando dentro do seu corpo, é isso mesmo, tá? E produzindo ovos. Muito bem. Em que local que eles vão se instalar ali? Principalmente nas veias mesentérias do intestino e do reto, e vão depositando os ovos que vão sair junto com as fezes, no caso do esquistossoma mansoni, tá? Isso é importante porque é por conta da obstrução dessas veias que muitas vezes a pessoa desenvolve um inchaço abdominal, e é por isso que a doença também é conhecida como barriga d'água, é um dos seus principais sintomas, tá? Muito bem, então, esses ovinhos são depositados aí e são eliminados junto com as fezes. Se essas fezes conseguem chegar em um ambiente de água doce, elas podem contaminar essa água doce com os ovos, que eclodem e viram larvinhas diferentes agora, chamadas de miracídios. E esses miracídios penetram e se desenvolvem dentro do caramujo planorbídeo, tá? Qual que vai ser a profilaxia, então, para essa doença? A gente tem o saneamento básico e o controle da população do caramujo, muito importante. Além disso, a gente precisa evitar o contato com água da chuva, enchente, lagoa, não andar descalço na rua, na terra ou em riachos e sempre usar água tratada ou fervida. E a nossa próxima verminose é a ascaridíase, que dessa vez é causada por um nematóide, ou seja, um verme de corpo cilíndrico, que é o Ascaris lumbricoides, mais conhecido popularmente como lombriga, tá? E a transmissão dessa doença acontece pela ingestão de ovos fertilizados. Então a gente vai se alimentar desses ovos que estão ali contaminando a água ou os alimentos, tá? E quando a gente faz isso, os vermes vão se desenvolver dentro do nosso corpo. Então, primeiro, os ovos eclodidos entram na circulação e aí eles migram para os nossos pulmões, tá? E aí a gente acaba tossindo. E quando a gente tosse, esses vermes vão subir. Algumas vezes eles acabam até saindo pela boca ou pelo nariz, quando a gente tem infestações mais graves, tá? E quando eles sobem, a gente acaba deglutindo eles. Então eles vão parar no nosso trato gastrointestinal. E os adultos vão se alojar lá no nosso intestino delgado e eles têm essa carinha que vocês estão vendo aí na imagem, tá? No caso, esse ciclo aqui é um pouquinho mais simples, tá? Nós não temos dois hospedeiros, apenas aí o ser humano no caso, tá bom? Então a gente vai liberar os ovos pelas fezes e é assim que a gente vai recontaminar o ambiente. Essas fezes, então, podem chegar em lençóis freáticos, podem chegar em alimentos, em verduras. Essa água pode ser utilizada, inclusive, para regar esses alimentos. E assim, a gente acaba tendo a contaminação de mais pessoas, continuando esse ciclo. Muito bem, qual que é a profilaxia para essa doença, então? Primeiro, a gente tem que ingerir somente água tratada, ou então ferver e deixar ela descansar por um tempinho. Precisamos lavar bem frutas e legumes antes de ingeri-los, lavar sempre as mãos, especialmente antes das refeições. Então, o Covid ensinou uma coisa boa pra gente, que ajuda inclusive a prevenir outras doenças. Não defecar em locais inapropriados, essa daqui é interessante, né, gente? Então, muitas verminoses seriam resolvidas se a gente simplesmente não cagasse no mato. Brincadeira, porque a gente precisa, na verdade, de uma estrutura de saneamento básico em diversos bairros e até mesmo em regiões rurais, tá bom? Então é isso. Essa é a profilaxia para essa doença aí, que é a ascaridíase.
E a nossa próxima verminose também é causada aí por um nematóide e ela é chamada de ancilostomose, ancilostomíase ou amarelão. Então tem pelo menos 3 nomes, tá quase uma Daenerys de Game of Thrones aí das doenças, né? Mas essa doença ela é bastante conhecida por ser a doença do Jeca Tatu. Então, para quem gosta aí de literatura, vai conhecer esse personagem que tem alguns sintomas dessa doença, como a fadiga, o cansaço, ele é meio preguiçoso, por conta da doença, já que os vermes estão se alimentando dos seus nutrientes. E também pode gerar a aparência amarelada da pele, por isso que ela é conhecida também como amarelão, certo? Bom, quem que é o agente etiológico dessa doença? Podem ser 2 vermes de espécies diferentes, tá? E eu coloquei aqui uma foto 3x4 para vocês verem a carinha bonita deles, tá? Então nós temos o Necator americanus e temos o Ancylostoma duodenale. Ambos podem causar o amarelão. Como acontece a transmissão dessa doença aí? As larvas conseguem penetrar pela nossa pele, especialmente aí pelo pé, porque essas larvas ficam comumente no solo que está contaminado. O que acontece então nesse ciclo? Depois de penetrar na pele, as larvas chegam ao coração e pulmões através do sangue e se instalam mesmo no nosso intestino. E aí elas vão se desenvolver até a fase adulta e vão acabar liberando ovinhos no nosso intestino. Bom, esses ovos vão ser eliminados pelas fezes e podem, se não tiver uma estrutura boa de saneamento básico, novamente, vou bater nessa tecla bastante vezes, elas podem contaminar o solo, tá? No solo, as larvas vão sair dos ovos e permanecem ali, né? E vão se desenvolvendo até encontrar um momento oportuno para entrar na pele de outra pessoa, continuando aí o seu ciclo. Qual que é a profilaxia para essa doença, então? Sempre é importante andar calçado, né? Olha só, vocês nunca imaginaram, né, que isso seria a prevenção de uma doença, andar calçado. Pois é. Instalações sanitárias adequadas também ajudam a evitar a sua transmissão e o tratamento dos doentes sempre ajuda a interromper esse ciclo. E a nossa última verminose do dia é a filariose ou elefantíase, que também é causada por um nematóide que tem esse nome super esquisito aí, Wuchereria bancroft. Esse é o agente etiológico da filariose, tá? Bom, nós temos nesse caso um vetor, que é o mosquito do gênero Culex, tá? Então, pelo menos dessa não é o Aedes aegypti, ainda bem, ele se livrou dessa. E a transmissão se dá, como sempre que a gente tem um mosquito como vetor, pela picada desse mosquito, que libera a forma juvenil do parasita aí na nossa corrente sanguínea, tá? Como que vai se dar esse ciclo, então? Bom, depois dessa liberação, o parasita vai se desenvolver até a fase adulta nos vasos e nódulos linfáticos. E vamos lembrar que o sistema linfático tem a ver com a nossa imunidade, mas tem a ver também com a retirada de líquidos do nosso tecido. É por isso que as pessoas que têm filariose acabam ficando com inchaço em algumas partes do corpo, especialmente nos membros inferiores, como a gente vê nessa imagem aí, tá? E é por isso que ela recebeu esse nome comum de elefantíase, tá bom? E esse inchaço pode acontecer em outras partes do corpo também. Geralmente a gente vê nas pernas, beleza? Bom, depois disso, então, que o parasita se desenvolve nos nódulos linfáticos, a fêmea libera pequenas larvas nos vasos sanguíneos. Então, as larvinhas ficam circulando de boa lá no nosso sangue. E o que acontece para fechar o ciclo, então? Vem outro mosquitinho que não está contaminado e acaba sugando o nosso sangue. E assim, ele ingere essas larvas aí do parasita, que tem, então, todo o seu ciclo dentro desse vetor também. Beleza? Quais que são as medidas profiláticas, então? De novo, infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de vacina, tá bom? Mas evitar o contato com o mosquito é sempre importante, usando mosquiteiros e repelentes, telas em portas e janelas também. Lembrando que essa é uma doença também que tem regiões endêmicas, então não é em todo lugar que acontece aí a ocorrência do mosquito Culex, tá? Então nós temos algumas regiões endêmicas também. A gente também deve evitar a exposição prolongada a áreas de risco de contaminação e o tratamento dos doentes, como eu disse, é sempre importante. Vimos que as verminoses muitas vezes estão associadas ao saneamento básico, porque muitas delas são transmitidas com a água contaminada com fezes. Por conta disso, os locais mais atingidos são aqueles com menos infraestrutura, uma condição social menos favorecida e que não têm o fornecimento de água e de esgoto tratado, que são itens essenciais para a qualidade de vida da população.
Agora, quem também interfere bastante na nossa qualidade de vida, apesar do seu tamanho microscópico, são as bactérias. As bactérias são organismos unicelulares e procariontes, ou seja, eles não apresentam um envoltório nuclear e fazem parte do reino Monera. Na atual classificação da vida, no entanto, dos 3 domínios, elas ocupam um domínio inteirinho só para elas, mostrando a sua variabilidade genética e também a diversidade de espécies. Nem todas as bactérias são patogênicas, e algumas, inclusive, podem colonizar o nosso trato gastrointestinal e a nossa pele, ajudando na nossa sobrevivência. No entanto, algumas espécies podem sim desencadear doenças que são mais graves e que podem ser transmitidas através das gotículas de saliva quando a gente fala, espirra ou tosse. Podem ser transmitidas também pelo contato com objetos contaminados ou com alimentos contaminados e até mesmo pelo contato sexual. Vamos olhar alguns exemplos agora. Então eu vou falar rapidinho aqui de alguns exemplos de doenças bacterianas, tá? Começando pela tuberculose, que é causada pelo bacilo de Koch, e não é Koch de cabelo não, tá? Koch foi o cientista que descobriu essa bactéria, o agente causador dessa doença, e ele é chamado de bacilo porque ele tem esse formatinho que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Um formatinho mais compridinho, parece um Cheetos ou um Tic Tac, tá? Eu gosto de comparar com essas duas coisas, beleza? O bacilo de Koch, então, ataca os nossos pulmões e como forma de tratamento a gente usa principalmente os antibióticos e como prevenção a vacinação com a vacina BCG, que é dada aí na infância. Temos também a lepra ou hanseníase, que também é uma doença bacteriana e é uma doença bíblica. Então a Bíblia cita por várias vezes os leprosos, que eram basicamente uma parcela excluída da sociedade, tá? Inclusive pela transmissão dessa doença, pela transmissão dessa lepra para outras pessoas, tá? A lepra é causada pelo bacilo de Hansen, então de novo ele tem um formato bem parecido com o bacilo de Koch e gera lesões na pele e nas mucosas. O tratamento é feito pelo uso prolongado de antibióticos e se ele é feito ainda na fase inicial da doença, ele consegue evitar várias deficiências que ela pode causar. Temos também a difteria, causada também por um bacilo, o bacilo diftérico, que vocês estão vendo nessa imagem, que é uma imagem aí um pouco mais precária, um pouco mais rústica, digamos assim, que é só a preparação aí dessas bactérias com corante no microscópio, então a gente consegue vê-las. E a difteria vai gerar dor de garganta, febre e fraqueza. A prevenção também é feita com uma vacina, a vacina que é chamada de tríplice, porque ela está associada a antitetânica e também a vacina contra a coqueluche. Então a gente consegue prevenir 3 doenças com uma vacina só. Muito bem. E aí falando dessas outras doenças que também tem a prevenção pela vacina tríplice, nós temos o tétano. O tétano também é causado por um bacilo que é chamado de Clostridium tetani. E a gente consegue ver nessa imagem que ele parece uma agulhinha em alguns momentos, né? Porque essa parte azulzinha que a gente vê aqui nessa imagem, na verdade é um esporo de resistência formado por ele. Bom, esse bacilo penetra na nossa pele por ferimentos através de objetos contaminados, um prego enferrujado, por exemplo. Por quê? Porque essa bactéria é anaeróbica. E onde tem ferrugem, a gente tem menos oxigênio, tá? Então ela consegue se desenvolver melhor nesses locais. Ou então, ela pode também ter a contaminação pelo cordão umbilical quando ele é cortado com algum objeto contaminado. O que ela vai causar? Ela causa espasmos e rigidez muscular, apenas alguns dos sintomas, tá? E isso pode levar, inclusive, à parada respiratória. Então, é uma doença bastante grave. Como a gente previne? Com a vacinação, como eu já falei para vocês, e a gente pode tratar com a aplicação do soro antitetânico. Então, quando uma pessoa se fere em um local que tem suspeita de estar contaminada, ela pode tomar esse soro, que consiste de anticorpos, que vão atacar essa bactéria antes que ela cause um dano maior. Continuando, a gente tem também a coqueluche, que é causada por essa bactéria aí, Bordetella pertussis, meio difícil de falar esse nome, que gera tosse seca característica. Ela também é prevenida pela vacina tríplice e para o tratamento é indicado repouso, boa alimentação e o uso de antibióticos, sempre eles. Bom, temos também as disenterias bacterianas, que são causadas por diversas bactérias, especialmente a salmonela, que é uma bem famosa que a gente ouve falar aí, que pode ser encontrada em alimentos contaminados de procedência duvidosa. Então, aquele milhinho que você come na praia,
aquele dogão, né, que você come na barraquinha do tio, que não tem tanta higiene assim, né, gente? Então ele pode sim estar contaminado com essa bactéria, a salmonela, que vai gerar uma disenteria. Elas então são transmitidas pela ingestão de água e alimentos contaminados e atingem classes mais pobres que vivem em condições sanitárias não tão boas e também de moradia, principalmente. Nós temos também algumas doenças bacterianas que são transmitidas através do contato sexual. E eu vou falar aqui rapidinho de duas, a gonorreia e a sífilis. A gonorreia é transmitida pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que é essa daí que vocês estão vendo, bem bonitinho, uma bactéria meio peluda, né? E ela é transmitida por contato sexual. Ela gera principalmente ardência na uretra e corrimentos que saem dessa região, e ela é tratada por antibióticos. Já a sífilis é causada por uma outra bactéria, a Treponema pallidum, que tem esse formato de espirilo. E eu achei, inclusive, para vender aqui um bichinho de pelúcia dessa bactéria que eu achei muito fofinho, mas ela não é tão fofinha assim, não. Também transmitida pelo contato sexual, e um dos sintomas, né, dessa doença é a presença do cancro duro, que é uma ferida de bordas endurecidas que é indolor e fica ali nos órgãos genitais. Essa doença pode ter sérias consequências e pode atacar diversos órgãos do nosso corpo, inclusive o sistema nervoso. Bom, temos também a meningite bacteriana, essa não é transmitida por contato sexual, mas ela pode ser bem grave também, que é causada pelo meningococo. Então é uma bactéria em formato de coco, né? Uma bactéria esférica, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? Ela gera uma infecção das meninges, que são membranas que protegem o nosso sistema nervoso central, e ela pode ser fatal. A transmissão acontece por gotículas de saliva e o tratamento com antibióticos. Temos também aí uma doença que ela está praticamente erradicada, que é a peste bubônica, que causou vários problemas aí na Europa lá no século XIV. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis, que vocês estão vendo nessa imagem aqui, e ela é transmitida pela picada de pulgas de roedores em humanos. Então, ela é transmitida dos roedores para os seres humanos. Inclusive, nessa pandemia ou epidemia da peste bubônica lá na Europa, né, isso levou à morte de cerca de 30% da população da Europa. 1/3 dessa população praticamente acabou morrendo devido a essa doença. Por quê? Porque nessa época não existiam antibióticos que ajudam hoje em dia a tratar essa doença, tá? E nós temos também a figura do médico da peste, que é essa daqui, que surgiu justamente nessa época. Então ele usa essa máscara, né, com formato de bico, porque aí dentro ele colocava várias ervas que ele acreditava que ajudava a filtrar o ar, porque eles acreditavam que essa doença era transmitida pelo ar, mas não era picada de pulgas. O tratamento das doenças bacterianas ficou muito mais fácil após a descoberta de uma substância produzida por fungos, a penicilina. Esse foi o primeiro antibiótico, descoberto em 1928 por Alexander Fleming, e a sua importância foi notável para a humanidade, tratando diversos tipos de infecções. Inclusive, ele foi muito útil durante a Segunda Guerra Mundial, tratando vários soldados que estavam feridos ou doentes. No entanto, a história de amor entre a humanidade e os antibióticos tem estado meio abalada ultimamente. Isso porque o uso indiscriminado desses medicamentos tem acarretado na seleção de bactérias cada vez mais resistentes. Isso acontece porque quando a substância entra no seu corpo, ela pode matar a maioria das bactérias, mas não todas. E essas que sobraram com certeza são resistentes a esse antibiótico. Então elas podem gerar rapidamente uma linhagem de clones, que também vão ser resistentes a esse antibiótico específico. Esse processo é ainda mais facilitado quando o uso de antibióticos é feito em períodos incorretos e em doses inadequadas. E é assim que surgem as superbactérias, que são resistentes a múltiplos antibióticos. Inclusive, os genes de resistência bacteriana ficam em estruturas chamadas de plasmídios, que são moléculas de DNA circular fora lá do cromossomo principal, e nessas moléculas nós temos esses genes de resistência. Elas são móveis e podem ser passadas de um indivíduo para o outro, e eles vão acumulando então cada vez mais esses genes, gerando um grande problema de saúde pública. Além das bactérias, um outro tipo de micro-organismo que a gente sabe muito bem do que é capaz são os vírus. Os vírus são seres acelulares, mas eles apresentam material genético e podem evoluir.
Apesar disso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios e muitos deles se apossam então das nossas células e utilizam dos seus recursos para se replicarem, causando as mais diversas doenças. As doenças causadas por vírus são conhecidas como viroses, um diagnóstico que você provavelmente já recebeu do seu médico. Porém, nem todas as viroses são simples como os resfriados. Algumas podem desencadear quadros bem mais graves. E a gente vai falar de alguns desses exemplos agora. Vamos ver! Antes de falar sobre as doenças virais, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre os vírus e a sua estrutura, porque esse é um assunto que promete cair no Enem desse ano, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Os vírus, eles podem ser divididos em dois tipos principais. Ele pode ser um vírus nu, isso significa que ele é composto apenas por ácido nucleico e por um capsídeo, que é basicamente uma capinha proteica que ele tem protegendo esse ácido nucleico, que consiste no seu material genético. E temos o vírus envelopado, que além do ácido nucleico e do capsídeo, tem externamente um envelope, que é uma membrana fosfolipídica bem parecido com a nossa membrana celular, que tem algumas proteínas aí inseridas nela. E essas proteínas são bastante importantes para a interação desses vírus com os seus parasitas. Então elas ajudam na entrada do vírus na célula. Além disso, esses vírus eles podem ser divididos também de acordo com o tipo de ácido nucleico que eles têm. Tá? Eles podem ter DNA, como é o caso do adenovírus e do poxvírus. No caso do adenovírus, ele pode causar aí alguns tipos de resfriado, e o poxvírus é conhecido por causar a varíola. Podemos ter vírus de RNA, como o flavivírus, um exemplo é o vírus da dengue, e o rinovírus, que é um vírus de resfriado mais comum. E temos os retrovírus. Os retrovírus, eles têm uma propriedade especial. Eles têm uma enzima chamada de transcriptase reversa. O que essa enzima faz? Ela consegue converter o RNA, então como material genético ele tem o RNA, e essa enzima consegue converter isso em DNA. Então ele faz basicamente o processo de transcrição ao contrário, por isso transcriptase reversa, tá? Um exemplo desse vírus aí é o vírus do HIV, tá? O vírus que causa a AIDS. Então ele consegue transformar o RNA viral em DNA. E esse DNA pode, inclusive, ser inserido no núcleo das nossas células, junto com o nosso material genético. Tanto é que uma certa porcentagem do nosso genoma é fruto desse DNA viral, tá bom? Corresponde ao DNA viral, que foi incluído aí ao longo da evolução na nossa espécie. Muito bem, depois que ele faz esse DNA que entra no nosso núcleo, então, ele consegue fazer mais RNA viral e criar novos vírus. A gente já vai ver isso um pouquinho com mais detalhes, tá bom? Bom, e aí acho importante a gente trazer aqui a estrutura do novo coronavírus, tá bom? Esse coronavírus, ele tem um RNA de fita simples, mas ele não é um retrovírus, tá? Ele consegue se reproduzir, se replicar dentro de uma célula sem a ajuda da transcriptase reversa. E ele tem um envelope externo, então ele é um vírus envelopado. E nesse envelope, ele tem o que a gente chama de proteína S ou spike. E é essa proteína que dá a afinidade desse vírus com as nossas células e permite a infecção. Como que acontece a replicação viral dentro de uma célula nossa, né? A gente vai trazer aqui um exemplo que é de um vírus de DNA e envelopado, mas é só para a gente ter uma ideia geral, tá? Então, primeiro, a gente tem a adsorção desse vírus junto com a nossa célula. O que é a adsorção? É a ligação das proteínas do envelope viral com receptores que estão na membrana da nossa célula, tá? Então, esse cinzinho aqui é a membrana celular. Aqui nós temos em azulzinho o receptor que está se ligando diretamente às proteínas do envelope viral, tá bom? Esse é o primeiro passo. Depois dessa ligação, a gente tem a entrada do vírus. E quando o vírus vai entrar, ele acaba deixando para trás o seu envelope, né, na membrana e entra só com o capsídeo. Mas rapidamente, esse capsídeo também vai se desintegrar. Então, essas proteínas vão acabar se desfazendo aí no citoplasma da nossa célula. E ele vai liberar, então, apenas o seu material genético, que no caso aqui é o DNA. Esse DNA, então, ele vai ter duas funções. Primeiro, ele vai passar pelo processo de transcrição e tradução. Ou seja, ele vai usar a maquinaria da nossa célula, as nossas enzimas, para produzir RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido com os nossos ribossomos, olha como ele é safado, né? E vai então formar as proteínas virais. Tanto as proteínas do capsídeo quanto aquelas proteínas spike
ou enfim, de outro tipo, se for um outro tipo de vírus, tá? Que estão localizadas no envelope celular, beleza? Além disso, o genoma do vírus vai sendo replicado, então ele consegue multiplicar essas moléculas de DNA, formando muitas. Para quê? Porque daí ele vai montar os novos vírons. É assim que são chamados os vírus antes de se libertar da nossa célula, são os vírons. E ele vai montar direitinho, como vocês estão vendo aí nessa imagem, o seu ácido nucleico junto com o capsídeo. E finalmente, eles vão ser liberados já junto com o seu envelope e podem inclusive causar o rompimento dessa célula hospedeira quando acontece essa liberação. E aí, gente, as doenças virais são muitas. Só para citar alguns exemplos, a gente tem a AIDS, a catapora, cachumba, chikungunya, dengue, ebola, febre amarela, a gripe, a hepatite de vários tipos, A, B, C e D, a herpes genital, o HPV, que pode inclusive levar ao câncer de colo do útero na mulher, poliomielite, que é uma doença erradicada aqui do Brasil, ela foi considerada erradicada graças à vacinação. Temos a raiva, que também acontece nos animais, inclusive a gente tem um esquema de vacinação periódica para esses animais contra a raiva, que é uma doença bastante grave e que geralmente leva à morte. Temos os resfriados comuns, a rubéola, sarampo, varíola, zika e, finalmente, a Covid-19, que é a nossa conhecida, tá? Qual que é a prevenção mais eficaz para essas doenças? A resposta é que depende muito da forma de transmissão dessa doença. Geralmente, a gente usa as vacinas, que já foram desenvolvidas para várias dessas, para poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, hepatite B, febre amarela, gripe, HPV e agora para a Covid-19, que conseguem prevenir bem a transmissão dessas doenças, tá? Temos também hábitos de higiene e alimentação saudável, que na verdade ajudam a evitar várias doenças causadas por vírus e outros agentes causadores também. E temos aqui uma grande aprendizagem da pandemia, tá? A gente aprendeu que é importante evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados e evitar contato com doentes, especialmente para aquelas doenças que são transmitidas através dos aerossóis, que são liberados mesmo quando a gente fala, tá? Inclusive, é nisso que é baseado o uso de máscaras para a prevenção da Covid-19, tá bom? Bom, uma outra forma de proteção muito importante é o uso da camisinha, já que o HPV e o HIV são exemplos de doenças que podem ser transmitidas pela relação sexual desprotegida, e a camisinha ajuda bastante nisso. Em doenças como a dengue, zika e chikungunya, que têm vetores, é importante controlar também a proliferação desses vetores biológicos. Vamos resolver juntinhos, então, um exercício do Enem que trata sobre as doenças infecciosas. Vamos lá! Temos aqui, então, uma questão do Enem que fala sobre vírus, e ela diz o seguinte: na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. E aí ele pergunta: que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é um retrovírus, né, que a gente até comentou lá na nossa aula. Então, o retrovírus é um vírus de RNA que tem dentro do seu capsídeo uma enzima chamada de transcriptase reversa. E ele consegue transformar, então, o seu RNA em DNA. E o exemplo clássico dos retrovírus, né, é o vírus do HIV, beleza? Então, nós temos esse exemplo aí, clássico. E ele pergunta que avanços têm contribuído para o tratamento desse tipo de infecção. Muito cuidado, porque ele está falando essa palavrinha aqui, tratamento. Então, a gente não deve marcar nenhuma medida preventiva, apenas as que vão ajudar a tratar essas infecções, tá bom? Então, vamos ler as alternativas e ver qual é a correta. Alternativa A: melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Primeiro, que combater os vetores seria algo relacionado à prevenção e não ao tratamento. Segundo, que os retrovírus, pelo menos o mais conhecido, o HIV,
não apresenta vetor e a sua transmissão se dá via contato sexual, então contato de uma pessoa com a outra ou até por objetos contaminados com sangue, tá bom? Então, o item A a gente já pode excluir. Vamos pro B, fala o seguinte: a fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. Primeiro que um soro mutagênico, ele poderia até mesmo causar uma mutação nas nossas células, como os vírus são parasitas obrigatórios dela. Além disso, a mutação viral é algo que pode trazer vantagem evolutiva para ele e não pode ser necessariamente uma coisa ruim. Então, essa daqui também podemos excluir. Item C. O investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Novamente, isso aí estaria mais relacionado com a prevenção do que com o tratamento. Item D. A produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. De novo, uma medida preventiva. As vacinas não ajudam no tratamento das doenças, elas têm que ser aplicadas antes do contágio, tá bom? E além disso, a gente não conhece nenhuma vacina ainda para o vírus da AIDS, infelizmente. E por fim, a gente tem a alternativa E, que fala do desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. E essa daí é verdadeira. Tanto é que no tratamento da AIDS é utilizado um coquetel que tem sim medicamentos antirretrovirais que podem agir, inclusive, inibindo a transcriptase reversa e, portanto, impedindo a replicação aí do vírus. Então, a gente vai marcar a alternativa E, vamos responder aqui. E ela está certa, olha só que bonitinho, né? Vamos comemorar. Sabemos que uma doença viral pode ser muito alarmante e um dos motivos dessa periculosidade é a capacidade de mutação rápida e evolução muito rápida também dos vírus, que pode inclusive gerar alguma variante que consiga escapar da proteção conferida pela vacina. A evolução mostra os seus efeitos mais rapidamente em organismos como vírus e bactérias, que têm mais ciclos reprodutivos em um determinado período de tempo. Mas essa evolução é responsável por toda a biodiversidade que observamos hoje e é também o paradigma central da biologia como ciência. Não à toa, esse tema é bastante cobrado no Enem de formas bastante variadas, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Evolução é a mudança dos seres vivos ao longo do tempo, de acordo com as alterações que ocorrem no meio ambiente. Apesar de ideias evolucionistas existirem desde a filosofia antiga até o século XVIII, vigorava o pensamento de que as espécies haviam sido criadas como ainda são hoje, o que corresponde à teoria do criacionismo. O primeiro naturalista a criar uma teoria para explicar a evolução de maneira científica foi o francês Jean-Baptiste de Lamarck, o grande Lamarck. Suas ideias são conhecidas hoje como lamarquismo, e apesar de não serem mais aceitas no meio científico, elas tiveram uma grande importância para derrubar o pensamento fixista do criacionismo. Vamos ver então quais eram as suas ideias. O primeiro conceito criado por Lamarck foi o conceito de adaptação. Então ele acreditava que se o meio ambiente mudava de alguma forma, os organismos teriam que se adaptar a essa mudança. E esse conceito a gente utiliza até hoje. Então é um conceito bem legal aí criado por Lamarck, tá no packzinho do Lamarck, como vocês estão vendo aí, tá? Além disso, ele criou o conceito também de uso e desuso. O que ele acreditava então, né? Ele acreditava que quando a gente usa algum órgão, ele acaba se hipertrofiando, ele acaba crescendo. E isso até que é verdade, né? Tanto é que quando a gente treina musculação na academia, os nossos músculos vão crescendo, vão se hipertrofiando. Então nesse conceito ele não estava tão errado não. Mas ele também acreditava no desuso. Então, quando um organismo não utiliza algum órgão, ele acaba se atrofiando. É o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então imagina que o ancestral da topeira era esse mamíferozinho aí que parece um musaranho que tem olhos grandes. Se por algum acaso ele for viver num ambiente escuro, onde ele não utiliza muito os olhos, Lamarck acreditava que eles acabavam se atrofiando. Tá? E então, isso ia dar origem aí nas futuras gerações a um organismo com olhos muito pequenininhos ou até mesmo sem olhos. Beleza. Uma outra coisa que Lamarck acreditava, e essa daí já é meio problemática, é a herança dos caracteres adquiridos. Então ele acreditava que tudo que você adquiria durante a sua vida era passado para gerações futuras. Então imagina só se isso fosse verdade, né? Imagina o Terry Crews, que é esse cara bombado que vocês estão vendo aí na imagem, ou qualquer outro cara bombado.
o filho dele já ia nascer um bebê halterofilista praticamente, e a gente sabe que isso não se confirma. Então o principal problema aí nas ideias de Lamarck é realmente essa herança dos caracteres adquiridos que não se comprova. Hoje a gente sabe que o nosso fenótipo ele é composto por elementos do ambiente e elementos dos nossos genes, e só aqueles elementos que estão nos nossos genes são passados. Mas, obviamente, Lamarck ainda não tinha todas essas informações. Apesar de não estar 100% correta, a teoria de Lamarck criou conceitos que foram revisitados e reformulados por uma grande estrela da biologia, o grande Charles Darwin. Darwin, no século XIX, criou a teoria que mudaria para sempre as bases da ciência, a teoria da evolução por seleção natural, que publicou no livro A Origem das Espécies, em 1859. Vamos dar uma olhada então nas suas ideias. Qual que é então o pacotinho de ideias do darwinismo? Bom, a primeira ideia muito importante é que já há variabilidade nas populações. Então, em suas expedições, Darwin notou que nas populações havia essa variabilidade fenotípica mesmo. Mesmo se a gente pensar nas populações humanas, a gente vê que nem todos os indivíduos são iguais. Alguns são mais altos, outros mais baixos, têm a cor da pele diferente, entre várias outras características. E ele notou que isso era bastante importante. Por quê? Ele notou que quando surge alguma pressão seletiva, ou seja, alguma mudança no ambiente, alguns indivíduos vão sobreviver melhor do que os outros. E essa é a sobrevivência do mais adaptado. Não é a sobrevivência do mais forte, mas sim do que se adapta melhor àquela condição, tá? Do que já tem uma característica que é tanto genética quanto fenotípica que vai favorecer ele naquele contexto de uma nova pressão seletiva. Tudo bem? Além disso, ele acreditava também na reprodução diferencial. Então, os indivíduos que têm maior sucesso, que se adaptam melhor ao meio ambiente, vão conseguir reproduzir mais e assim vão passando seus genes para as futuras gerações, podendo gerar mudanças nessa população e até mesmo a especiação, tá bom? E a gente tem um exemplo na vida real da seleção natural acontecendo, tá? E isso aconteceu com uma espécie de mariposa, a Biston betulária, lá na Inglaterra, tá? O que acontece? A gente tinha uma população que tinha duas variantes de mariposas. A gente tinha a variante típica, que era essa mais clarinha, e a variante mais escura, chamada de carbonária. E o que acontece? Aconteceu uma mudança no ambiente, que foi a Revolução Industrial. E isso acabou gerando uma fuligem que foi se prendendo na casca das árvores. E as árvores ficaram enegrecidas, ficaram escuras, como a gente está vendo nessa imagem aí. E é aí que o bicho pega, tá? Porque o que aconteceu? Aquela variante típica, que antes conseguia se camuflar em locais mais claros, agora ficou totalmente exposta a predadores, porque ela era muito clarinha e não conseguia mais se camuflar na casca da árvore. E ela acabou sendo cada vez mais predada. Enquanto isso, a variante carbonária, olha só como ela se camufla bem. A gente mal consegue ver ela nessa imagem, tá? E isso acabou causando um aumento da frequência na população ao longo de várias gerações dessa variante escura. Então esse é um exemplo da seleção natural acontecendo na prática. A teoria de Darwin é muito bem consolidada, mas ela ainda não era perfeita, porque ele não tinha conhecimento sobre as descobertas de Mendel com a genética. Por isso, entre as décadas de 1920 e 1950, foi criado o neodarwinismo, para unir as ideias de genes e cromossomos com a teoria da seleção natural. Vamos ver como ela é então. Então, o neodarwinismo nada mais é do que a soma dos conceitos de genética às ideias de Darwin. Então, a gente somou, né? Tudo que a gente falou de seleção natural, que era a teoria de Darwin, com as ideias que foram concretizadas por Mendel, que estava fazendo os experimentos com as suas ervilhas. Porém, o neodarwinismo não foi criado por nenhum desses dois cientistas, né? Foi criado aí um pouco depois. Bom, o que a gente tem então também no neodarwinismo, né? Eles notaram que a variabilidade fenotípica reflete também a variabilidade genética. Então, aquelas variantes que Darwin observava nas populações eram reflexo dos seus genes e tinham a ver então com a transmissão desses genes ao longo das gerações. A gente tem também que a mutação é considerada como uma fonte de variabilidade. Então, esses pesquisadores conseguiram descobrir que uma mudança em um simples par de bases, ou até em trechos maiores aí do nosso DNA, pode levar ao aparecimento de uma característica nova. E essa característica ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa para aquela espécie naquele contexto, dependendo da pressão seletiva que ela sofrer.
Muito bem, a gente tem também que o neodarwinismo, ele ditou como se dá a hereditariedade. Então Darwin já sabia que existiam características que eram passadas ao longo das gerações, mas não sabia como. E então Mendel, com seus estudos, ajudou a determinar que eram os genes, né? Que ainda eram muito abstratos naquela época, mas que hoje a gente já sabe que são herdados aí dos nossos genitores e vêm junto com os gametas. Vimos que a seleção natural é bem aceita até hoje no meio científico e explica bem o que observamos nos seres vivos, mas ela pode atuar de maneiras diferentes sobre as populações ou espécies. Por isso, agora a gente vai ver alguns tipos de evolução e de seleção que podem ocorrer. Falando aí dos tipos de evolução, a gente tem dois tipos principais. E o primeiro que a gente vai falar aqui é a evolução divergente, tá? Divergente significa separação. Então, a evolução divergente é resultado de irradiação adaptativa. Isso significa que a partir de um ancestral comum se irradiaram várias espécies novas, né? Se separaram várias espécies novas. Muito bem. Isso dá origem a estruturas que nós chamamos de homólogas. Essas estruturas homólogas são estruturas que têm a mesma origem evolutiva e embrionária, mas que nem sempre têm a mesma função. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Então, se a gente olhar para os membros anteriores de um humano, de um cavalo, gato, morcego, pássaro e baleia, como vocês estão vendo aí, a gente consegue ver que eles têm a mesma origem embrionária. Então, a gente tem ossos correspondentes, tanto no humano quanto no cavalo e nas outras espécies. Porém, nem sempre esses membros eles têm a mesma função. Então, o braço do humano vai servir para segurar coisas. A perna do cavalo vai servir para ele trotar, né? A asa do morcego para ele voar, a nadadeira da baleia para ela nadar. Então, veja bem como são funções diferentes, mas a estrutura é bastante parecida, tá? Isso são estruturas homólogas. Muito bem. A gente tem também um outro tipo de evolução que é a evolução convergente. Na evolução convergente, a gente tem uma adaptação para condições ambientais semelhantes em indivíduos de parentesco bastante distante. Então, eles acabam gerando estruturas que são parecidas, mas que elas não têm nem a mesma origem embrionária e nem a mesma origem evolutiva. E essas estruturas são chamadas de estruturas análogas. Vamos ver o exemplo aqui, tá? A gente tem o exemplo do tubarão e do golfinho. Olha só como o corpo deles é parecido, como eles têm nadadeiras parecidas. No entanto, eles são bastante distantes filogeneticamente falando. Lembra que o tubarão é um condríctio, é um peixe cartilaginoso, enquanto o golfinho é um mamífero. Então, todas essas estruturas surgiram de acordo com uma pressão seletiva parecida. O ambiente em que eles vivem é bastante parecido, tá? E por isso eles geram essa estrutura que pode até confundir. A gente pode pensar que eles são proximamente aparentados, mas não são. A seleção natural, ela também pode agir de diferentes maneiras, tá? Vamos ver 3 tipos de seleção, então, e o que elas fazem com as populações. Nós temos uma seleção que é chamada de estabilizadora. Esse tipo de seleção, ela favorece o fenótipo intermediário. Então, vamos olhar aqui esse exemplo, né? Nós temos uma população de caramujos com uma gradação de cores. Porém, esse tipo de seleção, ele acaba favorecendo só o fenótipo intermediário, só esse daqui. Isso pode se dar por diversas razões. Nesse caso aqui pode ser por camuflagem, por exemplo, mas nem sempre. As razões variam, porém o importante é que na seleção estabilizadora, o fenótipo intermediário é quem é favorecido. Nós temos também a seleção direcional, que foi o caso do exemplo lá que eu dei das mariposas. Então imagina que a gente tivesse uma gradação de cores aí nessas mariposas, da mais clara até a mais escura. No caso da seleção direcional, o fenótipo extremo é favorecido. Poderia ser o claro ou o escuro, mas nesse caso foi esse escuro aqui. Bom, temos também a seleção disruptiva. Nesse tipo de seleção, os 2 fenótipos extremos é que são favorecidos e o fenótipo intermediário, ele vai ser desfavorecido, tá? Ele vai sofrer uma queda aí na população ao longo das gerações. Por que isso acontece? Bom, as razões são variadas, como eu já falei, mas nesse exemplo aqui, que a gente tem tamanhos de bico de pássaro, pode ser que naquele ambiente tivessem sementes ou muito duras e aí é favorecido o bico maior, e sementes muito pequenininhas, e aí é favorecido o bico menor, porém não tinha nenhuma para que esse bico intermediário fosse adequado. Então ocorreu esse tipo de seleção.
E falando em evolução, não podemos esquecer da formação de novas espécies, processo conhecido como especiação. Aliás, definir exatamente o que é considerado uma espécie é uma discussão bastante polêmica no meio científico. Apesar dessa polêmica não ser totalmente resolvida até hoje, para fins didáticos, a gente considera que espécies diferentes são aquelas que estão isoladas reprodutivamente. Por exemplo, se duas populações de uma mesma espécie se separarem e ao longo do tempo acumularem tantas diferenças que não podem mais cruzar e gerar descendentes férteis entre si, isso significa que aconteceu ali um processo de especiação. Esse é o caso da mula, que é o descendente de um asno com uma égua, que são seres de espécies diferentes. Apesar deles conseguirem cruzar e gerar esse descendente, ele é infértil por conta do número de cromossomos. Então a gente considera que são duas espécies com isolamento reprodutivo. Vamos ver então alguns processos de especiação. A gente tem dois tipos principais de especiação, a anagênese e a cladogênese, e a gente vai comparar essas duas agora. Bom, a anagênese também é chamada de especiação filética ou vertical, e ela acontece quando a espécie evolui como um todo, então ela muda como um todo. A gente não tem a separação de duas linhagens, tá? Bom, isso acontece pelo acúmulo de modificações em uma mesma linhagem evolutiva, que inclusive essas modificações são chamadas de anagêneses. Bom, isso ocorre quando ocorrem mudanças ambientais por muito tempo em uma região muito ampla, como, por exemplo, uma glaciação que acontece no mundo inteiro, tá? No planeta inteiro. Eu vou dar um exemplo fictício aqui para vocês, só para vocês entenderem como funciona uma anagênese. Imagina que na espécie Homo sapiens, a gente tem duas variantes de pessoas. A gente tem as pessoas que falam bolacha e temos as pessoas que falam biscoito, tá? O que acontece? Imagina que está acontecendo uma mudança global no mundo todo que está fazendo com que as pessoas comecem a só falar bolacha. E, na verdade, as pessoas que falam biscoito, elas estão morrendo, tá bom? Isso vai gerando uma mudança nessa espécie como um todo, globalmente. Além disso, tem uma outra pressão seletiva que está fazendo com que os indivíduos menores sobrevivam e se reproduzam mais. Com isso, a gente tem uma mudança na espécie inteira. E vai criar aqui uma nova espécie que eu chamei de Homo bolachinhos, que vocês estão vendo aí nessa imagem. Bom, agora falando da cladogênese. Ela também é chamada de especiação divergente. De novo, divergente significa separação, tá? E esse é o tipo mais comum de especiação. Ela ocorre quando há o isolamento genético e reprodutivo entre duas populações da mesma espécie, e elas vão acumulando ali várias mudanças. Bom, nessa imagem a gente está vendo um exemplo que é parecido, mas diferente do outro. Então imagina que a gente tem a espécie Homo sapiens. E de novo a gente tem aquelas duas variantes, né? Uma variante que fala bolacha e a outra que fala biscoito. E por algum motivo, uma variante não cruza mais com a outra. Ou elas se separaram geograficamente, ou simplesmente seleção sexual. Aí eu falo bolacha, só vou me relacionar com quem fala bolacha também. Ao longo do tempo, essas duas variantes, essas duas populações vão acumulando tantas mudanças que elas se separam, ocorre uma divergência. E aí a gente tem duas espécies diferentes, o Homo bolachos e o Homo biscoitos. E aí nós temos diferentes tipos de cladogênese. Então, a especiação divergente, ela também se divide em alguns tipos que a gente vai ver agora, tá? A primeira é a especiação alopátrica. Esse nome significa lugar diferente. Por quê? Porque aqui a gente precisa ter um isolamento geográfico que acaba levando a um isolamento reprodutivo. As populações de uma mesma espécie, elas são separadas por algum fator físico mesmo, por um lago, por montanhas, ilhas ou pela deriva continental. E aí a gente tem o que a gente vê nessa imagem aqui. Imagina que existia uma população única, como nesse primeiro círculo, e aí elas foram separadas por algum fator. Imagina que passa um rio aqui no meio e essa espécie não consegue mais atravessar. Ao longo do tempo, essas duas populações separadas geograficamente, elas acumulam tantas mudanças que elas não conseguem mais se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então, mesmo se eu unir elas duas de novo, elas não vão acabar cruzando e se transformando em uma população única depois. Não, já ocorreu o evento de especiação. Temos também a cladogênese simpátrica. Não é simpática não, tá, gente? Não confundam. Simpátrica quer dizer lugar igual. Então, as novas espécies se formam em meio a uma única população parental, sem esse isolamento geográfico,
tá? E isso pode acontecer por uma mutação, por seleção sexual ou simplesmente por diferenciação ambiental. Então, uma variante prefere se alimentar de uma maçã. Tem um exemplo clássico da mosquinha, tá? Algumas moscas preferem se alimentar de algumas maçãs, de uma macieira X, as outras de uma macieira Y. E ao longo do tempo elas vão acumulando mudanças e não conseguem mais se reproduzir, tá bom? Então vamos ver no esqueminha aqui. Imagina que a gente tem de novo uma população única e de repente surgiu uma mudança genética em parte dessa população. Ao longo do tempo, como existe ali uma preferência de reprodução, então roxinho só se reproduz com roxinho aqui dentro e azulzinho só com azulzinho, ao longo do tempo isso leva ao isolamento reprodutivo e à especiação. Bom, temos também a especiação parapátrica, que também ocorre sem barreira geográfica e a gente tem que os indivíduos são mais propensos a cruzar com seus vizinhos do que com indivíduos de uma parte mais distante, tá? Isso aí pode mostrar o modelo de reprodução nos bairros antigamente, antes do Tinder, tá? Mas na verdade em humanos a gente não tem nenhum exemplo muito bom disso, mas em plantas a gente tem, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma gramínea que cresce em uma região contaminada aí graças à mineração. Nós temos uma parte que fica mais próxima da mina, que é mais resistente, e eles acabam só cruzando entre si, enquanto a parte menos resistente acaba cruzando só entre si também, e isso ao longo do tempo pode gerar duas novas espécies. E para fechar a aula de hoje, é muito importante que a gente saiba interpretar os diagramas que representam os eventos evolutivos, que são chamados de filogenias, cladogramas ou ainda árvores filogenéticas. Vamos ver um tutorial bem rapidinho de como interpretá-las. Dá uma olhada. Então eu vou mostrar para vocês como a gente monta um cladograma, mas sem utilizar seres vivos. Aqui eu vou usar alguns botões como exemplos, tá? Mas só para a gente visualizar melhor. Depois a gente tenta trazer isso mais para a realidade. Imagina que eu tenho então esses 3 botões. Um botão vermelhinho, sem furos, um botão laranjinha com 2 furos e um botão amarelinho aí com 4 furos. Eu poderia dizer que cada um deles sofreu um evento aí de especiação e que eles estão separados em 3 linhagens diferentes. E eu posso fazer então esse diagrama para representar essa separação, tá bom? E aí então eu vou dividir em grupos, grupo A, B e C, que são os nossos táxons, quando a gente fala biologicamente. E vamos dizer que eu vou colocar o vermelhinho aqui em A, o laranjinho aqui em B e o amarelinho em C. Para eu determinar essas divisões, na verdade, eu preciso ter alguns critérios. Primeira coisa é que todos eles têm algo em comum, que é o formato e o fato deles serem botões. Depois, a gente tem o surgimento dos furos, que está presente apenas nos táxons B e C, enquanto no A a gente não tinha os furinhos. Essa característica, essa novidade evolutiva, também é chamada de sinapomorfia ou autapomorfia se ela estiver no ramo mais externo. No caso aqui, é uma sinapomorfia porque ela é compartilhada pelos grupos B e C, tá bom? E aí a gente ainda divide cada vez mais esses grupos. A gente pode dividir falando que o táxon B tem apenas 2 furos, enquanto que o táxon C tem 4 furos. Então eu criei critérios para separação desses tipos morfológicos que eu estou olhando aqui. E é isso que é feito em biologia também. Antigamente isso era feito só com características morfológicas, mas hoje a gente inclui aí análise molecular de DNA, de RNA e até mesmo de proteínas, tá? Então a gente consegue ver quem é mais aparentado por ser mais semelhante. Muito bem, nós temos também os nós, que são essas separações, também chamadas de divergências, que é um elemento muito importante desses cladogramas, tá? Então sempre que a gente for olhar, a gente vê que essas espécies se separaram aqui a partir de um ancestral comum que estava nesse nó. Muito bem, nós temos também o que nós chamamos de raiz do cladograma, que é onde ele começa e que representa o ancestral comum de todo mundo, da galera toda, de A, B e C. Bom, e temos os ramos. Os ramos são aquelas partes que vão partir do nó, tá? Então aqui nós temos esse raminho e um outro raminho aqui. Nesse segundo nó, a gente tem esse ramo e esse ramo aqui. Então é importante a gente entender isso para a nossa análise. E ainda, nós temos que ele tem uma ordem aí, tá? Os ancestrais ficam na base e os grupos atuais ficam na parte de cima desse cladograma.
A gente ainda poderia desenhar esse cladograma de uma forma um pouco diferente. Então aqui a gente está vendo que ele só está mais quadradinho, mas ele ainda mantém as suas características. A gente tem ainda os táxons A, B e C e temos os nós, que são as divergências, e os ramos eles só estão num formato aí diferente. Além disso, eu coloquei alguns animais para vocês verem uma representação aí mais real. Então a gente tem o grupo dos lêmures em A, dos colugos em B e dos morcegos em C. Outra coisa bastante importante é que o comprimento dos ramos indica a passagem do tempo. Então, quanto mais longo esse ramo, mais tempo se passou. E para fechar a nossa aula de hoje, vamos resolver o nosso exercício sobre evolução. Nós temos aqui, então, um exercício do Enem sobre evolução, que tem, inclusive, uma imagenzinha aí para a gente analisar. E ele fala o seguinte: uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações, que a gente vê aqui no momento B, por um fator de isolamento I, que, como eu falei para vocês aí durante a aula, pode ser um rio, uma cadeia de montanhas, qualquer coisa que separe essas populações. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, o que a gente vê aqui no momento C. Então, cada uma está de uma cor diferente, isso significa que elas têm mudanças genéticas e fenotípicas, representadas na figura pelas tonalidades de cor, como eu já falei. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, a situações D1 e D2. Então, são duas possibilidades que a gente pode encontrar quando essas duas subpopulações se encontrarem depois de um certo tempo, tá? E ele pergunta: a representação indica que, no momento D, na situação, em cada alternativa ele vai falar de uma situação, então a gente precisa analisar todas elas, tá? Na A, ele está falando assim: na situação D1, ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Isso daqui não é verdade, né? Se a gente olhar para essa imagem, a gente consegue ver que as duas populações elas estão juntinhas, mas elas estão de cores diferentes. Por quê? Porque elas mantiveram as diferenças genéticas e fenotípicas, mas isolamento geográfico não tem, então a A está errada. B. Na situação D1, existe uma única população distribuída em gradiente. Aqui, na verdade, não. A gente tem duas populações que estão no mesmo local e não tem gradiente nenhum. Tanto é que a gente consegue ver as duas cores bem separadas aqui com bastante contraste. Não existe um gradiente. C. Na situação D1, de novo, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Essa daqui a gente já pode pensar que está certa, né? Porque o que acontece? Depois que essas populações que foram separadas se juntaram, elas não conseguiram mais espalhar suas características genotípicas e fenotípicas. Isso significa que elas não estão mais cruzando entre si, não estão mais trocando genes entre si. Por isso, elas se mantiveram da mesma corzinha, né? Com as mesmas características fenotípicas e genotípicas do que quando elas estavam separadas, tá bom? Então, nesse caso, nós temos sim uma situação de isolamento reprodutivo. Apesar de estarem unidas, elas não conseguiram aí se misturar. Então a C tá certa, vou marcar aqui por enquanto. Vamos ler o resto. D. Na situação D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Bom, lá no enunciado ele já falou que essas características distintas são representadas pela cor diferente. E aqui a gente vê que a cor tá toda igual, né, em D2. Isso significa que nessa situação hipotética, as duas populações conseguiram cruzar novamente e chegaram até um fenótipo intermediário ali, tá bom? Então essa daqui tá errada. E por último a E, na situação D2, foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. De novo, como eu falei, essas características fenotípicas são representadas pela cor, e a gente vê claramente que em D2 houve uma mudança em relação a A. Portanto, a gente vai marcar aí o item C, vamos responder aqui na nossa plataforma. E esse item está correto também. Ufa! Então por hoje foi isso, pessoal. E aí, você achou que acompanhar todo esse conteúdo foi quase tão difícil quanto a sobrevivência do mais adaptado na natureza? Yes, sir. Definitely. Realmente, são muitos assuntos. Porém, eu espero que essa aula tenha ajudado a fazer de você um dos selecionados pelo Enem. Vejo vocês na próxima, mas espero que não. Tchau, tchau!